vou responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem aqui nos meus vídeos. O diabético pode comer cuscuz, aquele cuscuz do flocão de milho? Muitas pessoas querem consumir cuscuz no dia a dia. Ele faz parte da alimentação de grande parte dos brasileiros, eu sei disso. Às vezes com leite de coco, às vezes com charque, com uma manteiga de garrafa. E muitas pessoas querem saber como consumir o cuscuz, se é diabético, se ele é indicado ou não, como consumir, quanto consumir, em que horário consumir, o que botar no cuscuz para melhorar esse perfil dele. Então vamos falar sobre isso, você vai amar, fica até o final, você não vai querer perder. Se você adora vídeo de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal. Aproveita, se inscreve. Lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho de novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também, dá um pulo no Instagram e segue por lá, que eu tenho outros vídeos, dicas, novidades. É o mesmo nome aqui do canal, @nutricionista, Patrícia Leite também. Vamos começar a falar mais sobre essa questão do cuscuz. Me conta se você tem hábito de comer cuscuz, se você é diabético, se você mede a glicemia, se aumenta, se não aumenta, se você tem alguma dica para consumir o cuscuz. Eu vou adorar ver o seu comentário. O cuscuz vem do flocão de milho, né? Ou seja, ele é a base de milho. E quando a gente olha para o perfil nutricional dele, assusta um pouco para quem é diabético, porque a proporção de alguns nutrientes pode ser desafiadora. Mas, assim, tendo dito isso, eu sei que o cuscuz faz parte da alimentação de muitas pessoas. Principalmente no Nordeste, no Norte do Brasil, mas não só, né? O Brasil, todo brasileiro ama cuscuz, até porque o cuscuz é um alimento barato, é um alimento forte, ele alimenta muito, sacia muito a gente. Então, eu sei que para muitas pessoas ele pode ir desde o café da manhã ou fazer parte do almoço, do jantar, dependendo do que você combina aí. Então, esse é outro ponto importante pra gente falar depois. Agora, tem que fazer uma pausa para informação nutricional pra gente entender melhor onde o cuscuz entra aí, né? Quando a gente pega mais ou menos meia xícara do cuscuz, do flocão de milho, meia xícara vai ter aproximadamente 183 calorias. E 41 gramas de carboidrato. Gente, é bastante coisa, tá? Equivale mais ou menos assim a 4 fatias de pão de forma, dependendo do pão de forma que você está consumindo, se for um pão de forma mais fininho. Então isso pode ser complicado para você, ou basicamente assim 4 colheres de sopa de arroz, só para você se situar um pouco assim. Desses carboidratos que tem aí, só 1 grama é fibra. De 41, 1 é fibra. Então 40 gramas de carboidratos que ó, vão entrar na sua corrente sanguínea. Você tem também 3 gramas de proteína, e você tem basicamente nada de gordura, 0,7, que é muito pouquinho. Então, com isso, a gente vê que o índice glicêmico do cuscuz não é dos melhores, porque a gente tem muito carboidrato e não tem nada que abaixe. Porque para baixar o índice glicêmico, a gente precisa fibra, proteína e gordura boa. E a gente não tem nada disso em muita quantidade no cuscuz. Então, ele realmente é um alimento desafiador para quem vive com diabetes. A primeira coisa que eu já te falo é que dá para você comer cuscuz desde que você controle a quantidade. Talvez você não precise comer meia xícara de cuscuz, que eu dei de exemplo aqui, né? Talvez 1/4 de xícara já seja suficiente para você matar a vontade do cuscuz. Você pode acrescentar outros alimentos, vou te dar algumas dicas aqui para crescer mais o cuscuz. E aí você já diminui, ó, pela metade. 20 gramas de carboidrato numa refeição pode ser mais aceitável, né? Pode ser mais tranquilo de você equilibrar com o restante dos alimentos. Vale a pena, então, ressaltar que o equilíbrio é a palavra-chave quando a gente pensa no cuscuz. Então, o que você pode acrescentar ao cuscuz para melhorar o perfil nutricional dele? Primeira coisa que me vem à cabeça é o ovo. Primeiro que combina, fica gostoso. Segundo, porque ele tem proteína e tem gordura boa. Então ele vai ajudar a baixar o índice glicêmico da refeição. Até tem umas receitinhas aqui de pães, de micro-ondas, inclusive, não precisa nem de cuscuzeira, que você faz com o flocão, com um pouquinho d'água, com ovo, dá um temperinho, fica fofinho, fica legal, tem menos cuscuz e tem uma proporção legal aí de proteína com gordura e pode ser uma boa opção para você. Pensando em fazer o cuscuz da forma tradicional mesmo, seja ele na cuscuzeira, no vapor, ou até mesmo no micro-ondas, ou na panela, na frigideira, eu tenho muitas receitas aqui, tem uma playlist de receitas com cuscuz, vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Uma coisa que você pode fazer é acrescentar na massa do cuscuz chia, linhaça, algum tipo de semente dessa com menos carboidrato, que também vai ter proteína assim, né, mas vai ter mais fibra e gorduras boas. A chia, a linhaça, elas vão ajudar a baixar o índice glicêmico do cuscuz, melhorando a absorção dele, então pode ser uma boa opção. Você já pode sempre colocar aí um pouquinho de, por exemplo, uma colher de sopa de chia ou linhaça, ou você pode até bater a linhaça ou a chia, usar a farinha delas para misturar na massa do cuscuz, não dá gosto de nada e fica bem interessante. Outra opção bem legal é você acrescentar proteína magra, como por exemplo um queijo branco, como por exemplo um frango, uma carne moída. Aí eu já não sugiro que você use o charque, porque é mais gorduroso, mais pesado. E também não sugiro que você coloque leite de coco, que você coloque manteiga de garrafa, que você coloque coisas muito gordurosas. O leite de coco até vai um pouquinho, mas cuidado, porque ele é muito gorduroso.
O leite de coco caseiro tem menos gordura, tem até vídeo aqui no canal ensinando como preparar o leite de coco caseiro, vou deixar aqui embaixo na descrição. Mas o ideal mesmo é que você tente acrescentar mais fibras, mais proteína para baixar esse índice glicêmico. E claro que você sempre pode comer o seu cuscuz com uma salada verde do lado, pode ser uma opção. Muitas pessoas não pensam nisso, mas de repente você pode comer uma salada de entrada e depois come o cuscuz também, que você vai estar ajudando, porque tudo se mistura na barriga. Não precisa estar misturado ali no mesmo alimento, no mesmo prato, no mesmo, né, na mesma combinação. Mas se você faz uma entradinha com uma salada, depois come o seu cuscuz com uma carninha moída, um cuscuz com ovo, também combina super bem. Cuidado também com os temperos industrializados, né? Com cubinho, com caldinho. Tem gente que coloca isso para deixar um saborzinho especial. Então, o ideal mesmo é que você use temperos naturais, mesmo que sejam desidratados, para dar sabor ao seu cuscuz, se você gostar. E modera na quantidade de sal também. Lembrando que eu tenho um material bem legal aqui, onde eu analiso mais 300 alimentos, tem até análise do cuscuz, para quem vive com diabetes, mais de 500 receitas, mais de 100 cardápios e muitas dicas para quem vive com diabetes e quer controlar o açúcar do sangue. Vou deixar esse material aqui embaixo na descrição para você acessar o site dele. Com relação à quantidade de cuscuz que é liberado para o diabético, vai depender muito do dia a dia dele, do restante do carboidrato do dia, da alimentação, das necessidades. Mas normalmente, se você pensar no cuscuz dessa forma, né, em 1/4 de xícara, que tem mais ou menos 20 gramas de carboidrato, acrescentando mais proteína, mais fibra, mais gordura boa, pode ser possível de você acrescentar. Qualquer dúvida que você tenha pessoalmente para o seu caso, fala sempre com o seu nutricionista que te acompanha na sua cidade. Lembrando que existem alguns temperos que ajudam a controlar o açúcar do sangue, como a própria canela, se você está fazendo um cuscuz doce. A cúrcuma ajuda a diminuir a inflamação e fica mais amarelinho ainda o seu cuscuz. Eu tenho aqui no canal alguns vídeos falando mais sobre os melhores temperos também para quem vive com diabetes e muitas dicas legais. Vou deixar aqui embaixo na descrição para você. Eu tenho uma playlist bem legal aqui, onde eu coloquei vários vídeos que eu relaciono o consumo deles com o açúcar do sangue. Então isso é bem legal. E claro, né, que eu tenho a minha playlist tudo sobre diabetes, dando muitas dicas sobre como controlar o açúcar do sangue, o que mudar na alimentação. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Me conta aqui embaixo, então, se você tem hábitos de comer cuscuz, como você prepara o seu cuscuz, quanto você come de cuscuz. E você tem hábito de medir depois também, saber quanto isso aumentou ou não o açúcar do seu sangue? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!